Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal Melhores Momentos do Investidor. Se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho aí embaixo, já se inscreve e aproveite nossos vídeos. Obrigado. Privatização, um tema polêmico que quase sempre divide opiniões. De um lado, muita gente acredita que toda empresa estatal é um câncer na economia de um país, que empresa estatal é sinônimo de ineficiência, corrupção e desperdício. Mas não só isso, que enquanto governos forem donos de empresas, a economia estará condenada ao subdesenvolvimento com serviços ruins e caros. Ao mesmo tempo, existe uma outra parcela de pessoas tão grande quanto que quando ouve a palavra privatização já começa a atacar, que dizem que se privatizar as estatais o governo vai virar refém do mercado, que a economia vai entrar em colapso, os preços vão ficar na mão dos empresários e das corporações, justificando que as empresas privadas exploram a população e que enquanto o governo não for dono de empresas estatais para contrabalançar essa exploração, a economia estará condenada ao subdesenvolvimento, com serviços ruins e caros. Para avaliarmos os argumentos a favor da privatização, primeiro precisamos entender o que motiva a iniciativa privada. O empresário investe dinheiro, contrata diversos profissionais, despende o seu tempo para montar o seu negócio e oferecer ao mercado algum produto ou serviço que ele julga que atende alguma necessidade das pessoas. E só após vender o seu produto ou prestar o seu serviço, pagar todos os impostos e deduzir os seus custos, é que ele terá algum lucro. No geral, o lucro sempre será o principal motivador da iniciativa privada, mas o lucro só ocorre se tudo der certo, se existir uma demanda de mercado por aquilo que está sendo oferecido. Para que isso ocorra, o empreendedor precisa correr riscos, onde ele investe tempo e dinheiro para criar o negócio. Desde funcionários, matéria-prima e maquinário, até o imposto que ele paga. Dessa forma, o lucro é o prêmio por correr o risco. Mas no caso das estatais, quem assume o papel de empreendedor é o governo. Qual o risco que o governo corre caso o seu produto ofertado ou serviço prestado não seja o que o mercado deseja? Caso o faturamento da empresa não seja o suficiente para cobrir os seus custos? Em caso de prejuízo, tanto a empresa privada quanto a estatal perdem dinheiro. Na prática, segundo os economistas, empresas que dão prejuízo estão destruindo riqueza. Mas enquanto na empresa privada o dinheiro perdido é do empresário ou dos acionistas, no caso da estatal é o dinheiro do governo, ou melhor, o nosso dinheiro, que o governo arrecada por meio dos impostos. Por isso, uma empresa privada que dá prejuízo não se mantém no mercado por muito tempo. O seu limite de existência é o patrimônio do empreendedor. Gasto todo o seu dinheiro para cobrir os prejuízos, o empresário não terá mais como manter a empresa funcionando. No geral, se uma empresa não dá lucros, ou pelo menos não fatura nem o suficiente para se manter, provavelmente ela não deveria nem existir em primeiro lugar. Porém, em grandes empresas de tecnologia nós vemos isso. Casos como Netflix e Uber dão prejuízo porque investem em continuar crescendo, mas nesse caso eles investem dinheiro de investidores, que acreditam que no futuro a empresa irá gerar lucros. Já a Amazon usa uma estratégia diferente, ela compra negócios que não dão lucro, ou muito pouco. A própria loja da Amazon não é tão lucrativa quando comparada a outros serviços da empresa, como já falamos em vídeos mais antigos aqui no canal. Mas aí ela mesmo banca, porque ela tem dentro do guarda-chuva empresas que dão muito lucro, que cobrem o prejuízo causado por outras empresas, que visam trazer retorno no longo prazo. Mas e no caso da empresa estatal que dá prejuízo? Um governo pode manter funcionando uma empresa estatal dando prejuízo indefinidamente, transferindo o nosso dinheiro arrecadado por meio dos impostos para cobrir os prejuízos. A princípio, não há limites para o tamanho do prejuízo que uma estatal pode dar sem colocar em risco a sua existência. Uma empresa estatal deficitária pode ser um buraco sem fundo, um grande buraco negro sugador de dinheiro sem prazo de validade. E aí acaba batendo na dívida pública. Gastar dinheiro público para cobrir prejuízo de empresas já é um absurdo até mesmo para governos que têm dinheiro sobrando. E o que dizer então, no caso do Brasil, onde falta dinheiro para segurança pública, para saúde, para educação, para pesquisa e desenvolvimento, para construir e manter infraestrutura e com a dívida pública chegando no 100% do PIB. É importante ressaltar que o objetivo desse vídeo não é abordar se as empresas estatais do Brasil dão lucro ou prejuízo. Na verdade, isso nem importa nessa questão. O que é importante é entender que todo empresário sabe muito bem que empreender é uma atividade de risco e que ao abrir o negócio ele estará arriscando o seu dinheiro. A questão é essa: é moralmente aceitável que o governo arrisque o nosso dinheiro?
pois é isso que ele está fazendo a cada empresa estatal que é aberta ou a cada mês de funcionamento de uma empresa estatal já existente. E talvez o buraco seja ainda mais embaixo. Quando a empresa é privada, se busca o aumento da eficiência, corte de custos e melhora na tecnologia. No setor privado, não cortar custos desnecessários implica repassar este custo para o preço do seu produto, o que te deixa menos competitivo frente aos concorrentes, ou reduzir a margem de lucro, que aumenta o risco do negócio. Quando o governo tem uma empresa, a administração pode simplesmente não se importar com os custos, porque não é ele quem paga, mas ele pode também não se importar com os lucros, porque nem as pessoas gerindo a empresa, nem as com poder no governo recebem esse lucro, o que acaba gerando produtos ruins e caros, além de escândalos de corrupção com cabide de emprego, funcionários fantasmas, desvios, rachadinhas, favores e uma série de outras maracutaias que todo mundo já conhece. Mas o quanto o governo está arriscando nosso dinheiro? Quantas empresas estatais tem no Brasil? Segundo a SEST, ou Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia, o país possui atualmente 188 empresas federais. Bom, são 188 empresas federais, ou seja, de propriedade da União. Ainda temos as empresas estatais dos estados e dos municípios, o que torna difícil de saber com certeza quantas empresas são, pois teríamos que consolidar os dados dos 26 estados e dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Em nota publicada em dezembro de 2019, a Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia afirma que o Brasil possuía, na ocasião, 440 empresas estatais, contando as federais e estaduais. E note que ainda estão de fora as municipais. Talvez um dos pontos mais importantes a favor da privatização, e que vale mesmo no caso de empresas estatais lucrativas, é manter a igualdade na disputa do mercado. Apesar de haver muita controvérsia em muita coisa na ciência econômica, os benefícios da concorrência é um dos poucos pontos que todo mundo concorda. Mesmo governos estatistas, que valorizam um Estado forte, defendem a concorrência, pelo menos nas áreas em que ele não atua. E como é possível para as empresas privadas concorrerem com uma empresa estatal? Afinal, a estatal pode receber aportes ilimitados de capital para cobrir prejuízos recorrentes. Por ordem do governo, uma estatal pode tomar a decisão de vender os seus produtos ou prestar os seus serviços por um valor menor do que os seus custos. A mera existência de empresas estatais já desorganiza os mercados em que estas atuam ao afetar a livre concorrência e o mecanismo de preços. É através dos preços relativos que a economia se organiza, sinalizando ao mercado o quanto produzir de cada item, onde se deve investir mais e onde se deve investir menos. Imaginem um cenário onde o custo de frete pelas empresas de transporte privadas em livre concorrência fosse muito caro. Logo, não seria viável que uma fábrica no centro do país atendesse o Brasil inteiro na venda de seus produtos, sendo muito mais eficiente fabricar próximo ao cliente final. Se o governo toma um monopólio de frete e agora resolve fazer todo o transporte ridiculamente abaixo do real custo dessa operação, logo o mercado começa a se organizar com apenas uma fábrica em um lugar estratégico e fecha as demais espalhadas pelo Brasil, o que pelo menos vai reduzir o investimento e emprego. Talvez você ache que isso seja bom, afinal as empresas estão concentrando seus investimentos em um lugar só, já que o custo do transporte reduziu. Mas para isso, essa empresa de frete precisa dar prejuízo, e para tapar esse grande furo, o governo precisa arrecadar de outro lugar. Aumentar os impostos diretos só ia deixar todo mundo puto. Então quem sabe ele aumente na gasolina ou na energia elétrica. É dessa forma que a interferência do governo em um mercado acaba desregulando uma série de outros setores. Quando o governo intervém nesse mecanismo através de preços manipulados pelas estatais, os sinais dados ao mercado ficam distorcidos, o que resulta em investimentos privados menos eficientes. Por fim, mas não menos importante, estão as motivações por trás da decisão de um governo de abrir uma empresa. Como já salientamos nesse vídeo e em outros no canal, o empreendedor abre um negócio para ter lucro. E para isso, procura ofertar ao mercado algo que as pessoas queiram. Mas e o governo? O governo não precisa dos lucros da estatal e justamente por isso não há incentivo nenhum para que a empresa estatal procure ofertar produtos e serviços que interessem às pessoas. Uma empresa estatal pode inclusive continuar existindo mesmo que não haja ninguém interessado no produto ou serviço que essa empresa estatal oferece. Temos uma série delas no Brasil. Deixa nos comentários alguma estatal que para você é completamente inútil. E se o governo não abre uma empresa para ter lucro, por que então ele abre uma empresa? É justamente a falta de transparência das motivações do governo que é perigoso. Pode ser um motivo justo e razoável, mas pode ser também simplesmente para dar mais poder a um governante ou seu partido.
Pode ser para manipular o mercado em benefício dos amigos do governo ou para destruir as empresas dos inimigos do governo. Agora, existe algum motivo para não privatizar? Existe uma série de argumentos que valem a pena ser avaliados sobre a não privatização, ou que justifiquem a ação do governo. Um deles é para produzir um produto ou prestar algum serviço que não seria feito por empresas privadas. Ou seja, ou uma empresa estatal o faz, ou não existirá esse produto ou serviço no mercado brasileiro. O contraponto a isso é que, se não é viável a criação de um produto ou serviço pela iniciativa privada, talvez ele não devesse investir. No contexto econômico, isso faz sentido, porém, o papel do governo não é apenas econômico. Imagine uma doença rara que mata 100 pessoas por ano. Do ponto de vista econômico, talvez seja inviável uma empresa privada desenvolver a cura como um fim comercial. Então, normalmente o governo assumiria esse papel. Ao mesmo tempo, poderíamos questionar se o governo precisaria investir com dinheiro público em um centro de pesquisa. Talvez fosse mais interessante mobilizar universidades e pesquisadores através de uma premiação para a resolução desse problema. Por outro lado, a própria iniciativa privada poderia fazer o mesmo. Um dos argumentos que defendem a estatização é no que é denominado de monopólio natural, que segundo matéria da Suno, são atividades em que o custo inicial para se tornar viável são muito altos, sendo uma forma de organização de mercado, contrário ao tradicional conceito de monopólio, que é visto como prejudicial à economia. Segundo a matéria, alguns exemplos de monopólio natural seriam o transporte público, saneamento básico e distribuição de energia elétrica. O modelo em países mais desenvolvidos é a operação dos serviços por empresas privadas, porém com alta regulação por parte do governo. O formato gera divergências entre economistas, embora não seja o ideal, é o de aplicabilidade mais fácil. A distribuição de energia elétrica é um bom exemplo disso. Construir toda uma rede de distribuição de alta e baixa tensão é algo imensamente caro, requer um investimento altíssimo antes de começar a gerar qualquer fluxo de caixa. Agora, incluir mais uma rua ou uma casa na rede é fácil e o custo é irrelevante. Um argumento que defende esse modelo é que o governo deve prover o saneamento básico e energia elétrica para todos, e que a iniciativa privada poderia considerar não lucrativo prestar esse serviço nos lugares mais remotos do Brasil. Do contexto social, isso é um grande problema. Já do contexto econômico, se não é viável entregar esse serviço em alguns lugares mais afastados, essas pessoas deveriam se deslocar para a região onde esse serviço é prestado. Do contrário, manter operando o serviço com prejuízos teria que envolver cobrar mais caro em regiões que já são lucrativas para cobrir o furo. O ponto central desse tipo de monopólio, que leva o natural no nome, é o alto custo fixo para desenvolver a infraestrutura, mas o grande ganho de economias de escala. Assim, quanto mais empresas operando nesse mercado, mais alto seria o custo para o consumidor final ou todas teriam prejuízo, já que elas concorreriam pelo ganho de escala. Agora, isso também não significa que essa é a melhor maneira de operar esses negócios. Existe uma série de outras formas de repensar esse sistema, principalmente quando vinculado a novas tecnologias. Já existe inclusive uma discussão de projetos da Tesla de produção de energia solar e distribuição descentralizada, com qualquer pessoa produzindo energia e vendendo o excedente direto para quem quiser comprar. Um modelo desse tipo consegue tecnologicamente transformar um negócio que tem as características de um monopólio natural e transformar em um negócio viável, em pequenas escalas, sendo assim atrativo para o setor privado. O próprio sistema de telefonia passou por uma transformação desse tipo, onde um dia foi muito caro ter telefone fixo, então ficou barato e hoje é praticamente inexistente, dado que é muito mais eficiente hoje fazer o mesmo serviço pelo ar ao invés de por cabos. No modelo atual, mesmo se os monopólios naturais sejam operados por estatais ou pela iniciativa privada, mas com pesada regulação, acaba não existindo muita diferença porque o preço sempre será determinado pelo governo. Em alguns casos, inclusive, existe um grande debate quanto à privatização de serviços operados pelo governo e receio quanto ao corte de serviços pouco ou não lucrativos. Um bom exemplo disso é a Infraero, uma empresa federal que administra 43 aeroportos espalhados pelo país, desde aeroportos muito movimentados, como os de Guarulhos, em São Paulo, e os Santos Dumont, no Rio de Janeiro, até aeroportos nas cidades relativamente pequenas, como os de Paulo Afonso, na Bahia, e o de Navegantes, em Santa Catarina, ambos municípios com cerca de 100 mil habitantes. Sempre que se fala em privatizar a Infraero, a crítica mais recorrente é que as empresas se interessariam apenas pelos mais rentáveis e deixariam de lado os aeroportos de cidades pequenas, que não seriam suficientes para rentabilizar o negócio.
Uma das soluções apontadas é colocar no mesmo pacote aeroportos mais rentáveis com aeroportos deficitários de cidades pequenas, de modo que no conjunto o negócio seja rentável. E se for mesmo, haverá empresas interessadas. E se não for, que se assuma que muitas cidades que têm aeroporto atualmente, na verdade não têm movimento suficiente que justifique sua existência como negócio. Assim, se uma empresa estatal presta um serviço ruim, caro e ainda assim dá prejuízo, mas existem empresas privadas que têm um interesse nesse negócio e acreditam que podem melhorar o serviço e transformá-lo em lucrativo, o caminho óbvio é a privatização. Afinal, o dinheiro público, o nosso dinheiro, não deveria ser gasto para manter empresas ineficientes. Agora, em casos onde nem mesmo a iniciativa privada tem interesse, fica a questão se deveria existir uma empresa estatal para isso, se ela deveria ser descontinuada ou então assumir outra forma governamental, como uma autarquia ou departamento. Mas o processo de privatização em si não é simples, e aqui vão alguns exemplos onde deu muito certo e onde deu muito errado. Garantir que o processo de privatização foi um sucesso ou um fracasso, única e exclusivamente pelo processo de privatização, não é simples, especialmente no curto prazo. Isso porque não estamos em um laboratório para testar o que acontece quando se muda somente uma variável, mantendo todas as outras constantes. Na vida em sociedade, tudo muda o tempo inteiro e privatizar uma empresa estatal é apenas uma variável que mudou dentre várias outras. Por isso, não é possível afirmar categoricamente que uma privatização funcionou apenas porque a empresa passou a lucrar mais ou que uma privatização fracassou porque a qualidade do serviço piorou ou os preços aumentaram. Outras variáveis podem ter sido determinantes para essas mudanças e não a privatização. Vamos supor, por exemplo, que a Petrobras seja privatizada e alguns meses depois alguma crise qualquer no Oriente Médio faça o preço do petróleo dobrar ou triplicar. Claro que o preço da gasolina aqui vai aumentar, e esse aumento não tem nada a ver com o fato da empresa ter sido privatizada. Por isso temos que ter cuidado com afirmações simplistas de que a privatização foi um sucesso ou um fracasso baseado apenas em alguns dados, sem uma análise detalhada do cenário como um todo. Feito essa ressalva, vamos ver dois casos opostos de privatizações, onde deu certo e onde gerou muitos problemas. Podemos dizer que o grande exemplo de privatizações pelo mundo foi no Reino Unido, durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. Embora o Chile já houvesse vendido estatais antes do Reino Unido, foi neste que as privatizações ganharam a sua maior e melhor vitrine. Como dito anteriormente, não é simples afirmar categoricamente que o programa de desestatização promovido por Margaret Thatcher desde o início do seu governo tenha sido um sucesso, como demonstra a grande polarização em torno do nome da Dama de Ferro, amada por muitos e odiada por outros. Mas pelo menos em magnitude não há o que questionar. Notícia publicada pela Folha de São Paulo em 1995 afirmava que o Reino Unido já havia vendido 47 empresas estatais de grande porte, transferido mais de 930 mil empregos para o setor privado. Chamava a atenção ainda para o fato de que o número de empresas vendidas representavam 2/3 do total de empresas estatais existentes em 1979, primeiro ano do governo Thatcher. O resultado foi melhores serviços, preços mais baixos e mais investimento nesse mercado. O seu recém-eleito governo, Margaret Thatcher, herdou uma dívida anual das empresas estatais de cerca de 5 bilhões de dólares. Na época do artigo, o Tesouro Britânico tinha obtido 90 bilhões de dólares com a venda das estatais e recebia 96 milhões de dólares por semana em impostos pagos pelas empresas privatizadas. Em entrevista em 1994, Margaret afirmou que o Estado não deve fazer parte das atividades produtivas, pois o Estado não sabe nem deve administrar empresas, e se tiver alguma deve vendê-la. Além de achar uma bobagem que setores como petróleo e telecomunicação sejam considerados estratégicos. Segundo ela, não existe atividade mais importante que a de alimentos, e mesmo assim você não vê ninguém estatizando esse setor. Thatcher também rebateu o argumento de que empresas não devem ser privatizadas porque o governo já gastou muita verba pública nela. Se está dando prejuízo, o melhor é cortar as perdas, garantir verba para o tesouro e deixar o setor privado administrar. Se não der certo, o risco é do empresário e não da população. Dois setores que geram uma discussão enorme por parte de especialistas e da sociedade foram a privatização no setor ferroviário e no sistema de fornecimento de água. E por se tratar de um problema extremamente complexo e longo, isso potencialmente seria um capítulo à parte, mas vamos tentar resumir tudo aqui.
O serviço de fornecimento de água é um setor que mais se aproxima de um monopólio natural. A infraestrutura necessária é cara e de construção especializada. Embora possível, novos entrantes com novas infraestruturas no mercado tornariam o preço final inevitavelmente alto. Justamente por isso, essa área gera discussões. Segundo um artigo de Chris Edwards, após as privatizações de 10 agências regionais de água e esgoto, as pessoas reclamaram que o preço da água subiu. É importante destacar que, juntamente com as privatizações, criou-se uma nova agência reguladora para supervisioná-las. E, de fato, os preços da água inicialmente subiram, mas esses aumentos resultaram do aumento do investimento de capital para modernizar a infraestrutura governamental muito antiga. Após aumentos nos primeiros 6 anos da privatização, os preços da água na Grã-Bretanha subiram apenas 9% nas últimas 2 décadas. A eficiência e a qualidade do serviço aumentaram desde a privatização. Vazamentos caíram em 1/3, as interrupções no fornecimento caíram e o número de clientes com baixa pressão de água despencou. Porém, de acordo com a matéria do The Guardian, de janeiro de 2018, 83% são a favor de nacionalizar a água novamente, especialmente pelo fato de que a empresa responsável, Thames Water, distribuiu 95% dos lucros aos acionistas entre 2007 e 2016, o que, de acordo com a matéria, seria um ponto negativo para as privatizações, por priorizar os investidores e não a infraestrutura, que ficou com somente 5% dos lucros. Para refutar esse argumento, o site water.org.uk diz que os dados apresentados pela matéria do The Guardian, de que 83% são a favor de nacionalizar a água novamente, são de uma pesquisa de setembro de 2017 e que, portanto, estariam desatualizados e, de acordo com a pesquisa de fevereiro de 2019, feita pela Comres, os resultados reais seriam de somente 42% a favor da nacionalização da água. Por outro lado, um processo de privatização problemático foi promovido na Rússia após o colapso da União Soviética. Em pouco menos de 10 anos, mais de 100 mil empresas estatais russas foram transferidas para o controle privado. Com pressa para recuperar a economia russa, o processo foi muito mal feito, ou talvez intencionalmente mal feito, o que resultou em poucas pessoas que tinham algum dinheiro na época, no que hoje são conhecidos como os oligarcas russos, um pequeno grupo de empresários que comanda as grandes indústrias, meios de comunicação e tem significativa influência política. É fato que a Rússia passou por sérios problemas de criminalidade, crise econômica e empobrecimento, mas atribuir todos esses problemas ao processo de privatização seria leviano. Trata-se de um país de dimensões continentais, bastante industrializado, multiétnico e complexo, passando por uma profunda transformação na sua forma de se organizar economicamente. A má implementação do processo de privatização é apenas mais um elemento dessa complicada equação. No Brasil, nós tivemos uma série de privatizações principalmente nos anos 90, durante o governo FHC. E no governo atual temos também uma agenda de privatizações robusta para acontecer, principalmente com as iniciativas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em um vídeo da BBC News Brasil, lá de 2019, eles avaliaram principalmente as privatizações dos anos 90, que arrecadou 70 bilhões de dólares na época e dividiu opiniões, tanto no valor arrecadado quanto na necessidade de privatizar as empresas, já que no bolo tiveram empresas que eram lucrativas, como a Vale, e outras que só davam prejuízo, como a Embraer. No vídeo, eles destacaram inclusive que o Brasil era o 4º país com mais estatais dentre os 39 países divulgados em uma lista da OCDE de 2015, mas destacam que o número de estatais em si não é um indicador tão relevante assim, desde que tenham bom desempenho e governança. O problema está justamente no excesso de indicações políticas e falta de metas claras de performance, o que em si torna elas menos eficientes. Inclusive no vídeo da BBC, eles avaliam o processo de privatização da Vale, além de alguns comparativos de performance de empresas que foram privatizadas. Então vale a pena conferir lá. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima no card e na descrição do vídeo. Confere lá depois e comenta lá que você veio por indicação do canal Elementar. Vale ressaltar também que no Brasil apenas privatizar não resolve tudo. O grande problema está no monopólio, seja ele estatal ou privado. Não adianta privatizar uma empresa e não abrir o mercado. Nós temos isso hoje principalmente na telefonia e no setor bancário, onde os serviços são ruins e caros no geral.